Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Passando aqui para trazer um recado de Deus para o teu coração nessa noite. Eu sei que você, quem sabe, está atarefado, quem sabe durante esses dias tem sido muito difícil para você, mas eu queria te convidar para pausar apenas alguns segundos, alguns minutos, para ouvir esse recado para o teu coração. Nós vivemos em um tempo onde estamos tendo tempo para tudo e não estamos tendo tempo para nós mesmos. E às vezes nós não cuidamos de nós, e como iremos cuidar dos outros se nós não cuidamos de nós mesmos? Estou falando do autocuidado, e com autocuidado nós seremos uma pessoa empoderada, uma pessoa entusiasmada, confiante, com um propósito lá em cima e com desejo de construir algo que brota dentro do nosso coração. Só que às vezes nem sempre é assim. Às vezes nós queremos viver um propósito e quando as coisas parecem que está indo bem, às vezes acontece algo que nos coloca para baixo. Às vezes nos sentimos desmotivados, não nos sentimos encorajados para enfrentar aquilo que aparece durante nossas vidas. Mas nós olhamos para o livro de Abacuque, nós ficamos surpreendidos com o que Abacuque escreve no capítulo 3, versículo 17, onde ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e os produtos da oliveira mintam, e os campos não produzem mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Quem sabe durante esses dias você tem ouvido tantos nãos. Quem sabe a medicina olhou para você e disse que você está enfermo. Quem sabe a tua família diz que você não vai conquistar aquilo que arde no seu coração. Quem sabe os teus amigos te abandonaram. Quem sabe você olha para tudo em sua volta e parece que não vai ter jeito. Mas nessa noite, que pode ser uma noite marcada, um dia histórico para você, eu quero te lembrar, porque eu creio que você conhece e sabe muito bem o que tem dentro de você. Você sabe muito bem do teu potencial. E eu aprendi uma coisa que eu guardo comigo, que eu falo para mim mesmo constantemente, se eu creio, eu posso, e ninguém vai impedir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E nós devemos viver assim, crendo e confiante de que Deus ele tem o melhor para nós. Deus, quando Ele nos cria com um propósito. E às vezes a gente nos pergunta: Deus, qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Quem sabe você já se perguntou: Deus, qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Teu propósito é contribuir com o quê? Qual é o dom que você tem? Eu tenho certeza que Deus te entregou. O que você tem feito com ele? Você tem multiplicado este dom que Deus tem te dado? Você tem exercido este dom com precisão para que o nome do Senhor possa ser exaltado e glorificado através da tua vida? E neste momento em que aqui estamos, quem sabe você olha para o curral e não tem gado. Quem sabe você olha para o campo e não tem mantimento. Você olha para a tua vida e vê a sua vida como se estivesse dentro de um buraco, um vácuo dentro do peito. Quem sabe diante de tantas pedradas que você levou, você se encontra aí abatido, triste, desiludido, desacreditado. Mas deixa eu te lembrar uma coisa nessa noite. Deus, em sua perfeição, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Então nós somos a semelhança de Deus. E Deus, com muito carinho, Ele sopra na narina do homem e dá vida ao homem. Então o que tem dentro de mim, dentro de você, é o sopro de Deus. O Senhor soprou dentro de você e colocou dentro de você o sopro de Deus. Você é mais do que especial para Deus. Então ninguém pode destruir aquilo que o Senhor tem para a tua vida, mesmo quando as pessoas olham para você e dizem que não vai ter mais jeito. Diferente dessas pessoas, eu creio que Deus pode e Deus irá fazer com que o impossível venha acontecer na tua vida, para que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado. Olha, eu vou terminar essa mensagem para que não seja muito extensa, mas eu quero terminar da seguinte maneira com você. Um certo dia, meu irmão, um homem perguntou: Deus, qual é o propósito do Senhor para a minha vida?
E Deus, em seu poder, em sua glória, Ele diz: olha, no fundo da sua casa tem uma pedra enorme. Vai lá todos os dias pela manhã e empurre aquela pedra. E aquele homem acordava pela manhã, tomava seu café, pegava sua bike e descia para o fundo da sua casa. E quando ele chegava ali, ele empurrava aquela pedra. E aquele homem empurrou aquela pedra um dia, no outro dia ele empurrou novamente, no terceiro dia novamente, e demorou um certo tempo. E um certo dia aquele homem acorda pela manhã e diz: hoje eu vou perguntar para Deus o que eu devo fazer, porque a pedra ela não se move. E aquele homem estava lá empurrando aquela pedra em um dia pela manhã, e de repente ele ouve no meio do mato uma voz dizendo: ei, por que você não para de empurrar a pedra? Por que você não pergunta para Deus por que a pedra não move? Por que você não desiste? Tem muitas pessoas que olham para você dizendo isso: olha, desiste, você não vai conseguir, para por aqui. E aquele jovem, ele volta para casa e no silêncio do seu quarto ele pergunta a Deus: responda para mim, por que eu não consigo remover aquela pedra? Por que aquela pedra não move, Deus? E de repente Deus, com todo o seu poder, com toda a sua glória, ele responde: olha, vai diante do espelho e olha no espelho. O homem chega diante do espelho e ele vê o seu corpo diferente. Ele se vê mais forte. Ele se vê com um semblante diferente. O seu rosto não era mais o mesmo. A sua musculatura não era mais a mesma. Ele olha, ele então diz: ah, Deus, deixa eu entender então, Pai. O Senhor pediu para que eu empurrasse a pedra para me ficar mais forte, não era, Deus? E Deus simplesmente responde: sim, meu filho. Eu pedi para você empurrar a pedra porque eu queria te ver mais forte. Eu queria te ver preparado. Eu queria te ver como você está hoje. Um homem diferente, capaz de suportar as aflições que a vida vai te oferecer, para que você possa desfrutar do que eu tenho para você. E o Senhor continuava dizendo para ele: olha, fica tranquilo, porque se for preciso, a pedra eu vou remover para você. Então fica tranquila, minha irmã, fica tranquilo, meu irmão, fica tranquilo, meu amigo, porque Deus, Ele sustenta a tua vida, Ele sustenta a tua casa, Ele sustenta os teus sonhos, Ele sustenta os teus projetos. E levanta a tua cabeça, porque você é um homem vencedor, você é uma mulher vencedora, e ninguém pode parar aquele que Deus levanta. Olha, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que as bênçãos do Senhor estejam constantemente sobre a tua vida. E guarde essa palavra para o teu coração, assim como Abacuque escreve dizendo: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exalto ao Senhor da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar alternamente. Olha, que Deus te abençoe. Fica tranquilo, porque se Deus não abrir o mar para você, você vai andar sobre as águas, mas você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se essa palavra falou o teu coração, eu te peço que você compartilhe, que você marque alguém, mas permita que você seja um vaso nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.